Mais uma edição de São Paulo Fashion Week está chegando e, Paulo, eu quero saber o que a gente pode esperar dessa edição São Paulo Fashion Week Impactos. Impactos. Bom, vai esperar impactos. Eu adoro essa palavra. Eu também adoro. Deixa eu explicar um pouco como que será essa edição, que ela vai ser diferente também das outras todas anteriores. A gente tem começado a fazer desde 2020, né? Em função da pandemia, a gente fez uma edição toda digital. Aí a gente fez uma segunda edição em 21, toda digital, no primeiro semestre. E aí no segundo semestre a gente fez a primeira edição presencial e digital. Então eram quase ali 2 anos, né, de não presencial. E óbvio que você fazer digital, a gente está aprendendo um monte de coisas. Não necessariamente técnicas, mas de estética. Né? Os estilistas estão buscando linguagens, estão aprendendo, está todo mundo meio aprendendo junto com isso. E essa edição, esse ano que o festival fala de impactos, né? A gente até faz uma brincadeira quando a gente escreve IN.pactos, porque a gente quer trabalhar em 2 direções, né? Quais são os impactos que todos nós, cada um de nós, pode dizer que provocou, né, nos anos passados até hoje? Por exemplo, eu estou 40 anos na moda, né? Quais os impactos que eu provoquei nesses 40 anos para cá, né? Fiz o calendário de moda, fiz a equidade racial na passarela, fiz um longa-metragem sobre as modelos brasileiras, o Top Models. Incrível. Então, coisas que eu trouxe, né, que são impactos de transformação, impactos positivos, impactos de aprendizado, né? E aí a pergunta seguinte é, mas então tá bom, quais os pactos para esse futuro próximo, né? Com que você vai querer se responsabilizar como indivíduo, né? Aí a discussão vai muito na questão do indivíduo capaz de criar um círculo de coletividade que é extremamente potencial, né? De uma forte potência para essa transformação. E aí a gente faz uma brincadeira com o Pacto Global da ONU, né, que está com mais de 170 países e que eles falam das ODS, bastante em cima do ESG, para 2030. Né? Bom, já que a ONU está ajudando a criar uma régua aí de 2030, né, onde as pessoas se programam estar, né? De que forma? O que eu quero trazer para esse século novo que não precisa vir mais do século passado, né? E sempre na direção, quer dizer, sempre com um recorte que fala sobre a importância dessa transformação, que é a transformação do tipo do negócio, do meio do negócio, da forma de criar, da forma de distribuir, né? Pensando na questão das novas maneiras sustentáveis de trabalhar, né? Você acha, isso acho que ajuda numa outra pergunta, como que você acha que essa história toda de 40 anos da moda, como você acha que o passado da moda influencia no presente dela hoje? Qual seria a coisa principal? É uma trajetória, né? Eu acho que moda é tudo muito orgânico, porque é economia criativa, é criatividade, é vivo, né? Você tem um negócio, você tem o business, mas você tem uma superfície que ela é etérea, que ela é orgânica e principalmente para a moda, ela é de construção, né? Há tempos atrás, sei lá, nos anos 90, uma moda tinha tendência e essa tendência ela demorava no mínimo 6 meses para chegar ao consumidor. E tinham tendências que demoravam 1 ano, até as pessoas começarem a entender aquilo como uma tendência. Isso tudo acabou, né? Não tem mais uma tendência, não existe mais uma regra em que, meio piramidal como era, né? Nos anos 80, 5, 6 estilistas ditavam o que era tendência, né? Eles eram extremamente reverenciados, então se lançou uma coleção de bolas vermelhas, a bola vermelha era uma tendência. Se lançou uma coleção de listras, preta e branca, aquilo era uma tendência. Então, do topo dessa pirâmide para baixo, durante 1 ano, a gente ia ver listras e bolas cada vez mais presentes, cada vez mais, até ficar pop,
Mas você não acha que as pessoas, de uma maneira geral, o público que não é necessariamente do mercado de moda, ainda gosta desse tipo de informação? Né? Não, a informação existe, ela não é mais caracterizada por uma tendência. Antigamente você tinha 4 tendências, 3 tendências, sim, as editoras ficavam buscando quais são as tendências para tentar identificar. Hoje, uma tendência enorme é a liberdade, né? Então, e com as redes, então você cria outras células, outros grupos de compatibilidade, né? Onde você quer traçar um diálogo que é muito mais comportamental do que estético. Né? Estética é consequência. O estético é consequência. Nos anos 80, a estética era a tendência. Já no final dos 90, início dos anos 2000, o comportamento liderou essa questão de criar uma tendência. Então, por exemplo, o streetwear nas grandes marcas internacionais, na Gucci, na Hermès, é comportamental. Total. Né? Então, a rua... essa nova geração que vem aí desde o final dos anos 90 para 2000, esse street style, né, os esportes de rua, isso virou tendência, isso está nas marcas, né, mas isso é comportamental. Isso é uma forma de inclusão também, de trazer as pessoas mais para perto. O comportamento não traz as pessoas para perto da moda? Traz, sem dúvida traz para perto. E eu acho que com as redes começou a ter diálogo, né? Porque até pouco tempo atrás, com a internet, era só mais uma ferramenta de levar informação, né? Então, nos últimos 30, 40 anos, 50 anos, a gente sabia levar informação, né? O jornal leva a informação, a TV leva a informação, até os sites, quando eles nasceram, os blogs, eles só levavam a informação, né? Com esse advento da rede social, o comportamento voz, né? É outro, então você tem que muito mais ouvir do que dizer. As pessoas querem falar, né? As pessoas querem falar, isso é comportamental e isso interfere o estético, né? Totalmente. Eu jamais pensaria, ou quem está na moda até mais tempo do que eu, não imaginaria que essas maisons de alto luxo, né, iriam trazer diretores criativos, DJs, artistas, né, do street style. Isso é comportamental. E também entendendo que está chegando uma nova geração de consumo, né? Eu já não sou mais da nova geração de consumo. Nem Meu eu. filho é. Né? Minha filha também. E aí eu fico impressionado. Então, quantos anos tem sua filha? 16. 16. Exato. Então a gente sabe do que a gente está falando. É tudo diferente. Para eles é tudo diferente, né? Eles questionam, mas isso aqui é isso, né? Mas por que se faz isso? Já tem essa total mudança de comportamento e que vai refletir no mercado, vai refletir no que a moda consegue girar, né? Você acha que isso já está refletindo, por exemplo, no próprio line-up dessa edição? Desde a anterior. Uma coisa que eu sempre falo, assim, o São Paulo Fashion Week é uma semana de moda diferente das internacionais. Aqui ele ficou sempre muito próximo e muito referenciado, assim, né? As principais semanas de moda, o principal circuito de moda, todo mundo sabe do São Paulo Fashion Week, conhece o São Paulo Fashion Week e entende que aqui tem uma coisa nossa, específica para uma semana de moda, para além dos desfiles, que só acontece aqui. E óbvio, uma necessidade nossa de construir uma cultura de moda, né? Eu sempre falo, principalmente para essa garotada que está aqui hoje com 20, 25 anos, eu falo o seguinte: olha, você nem imaginou que esse país vivia hiperinflação todos os dias, você nem imaginou que esse país foi de economia fechada por décadas, e você nem imaginou o que é um país com ditadura. Então, eu sou filho da ditadura, da hiperinflação e de país de economia fechada. Aí você tem que explicar para as pessoas o que é, né, para elas entenderem o cenário, porque é um cenário diferente, né? E eles hoje, estão chegando, na verdade, e aí esta geração, com outro desejo de moda, outro desejo de como fazer moda. Nos anos 90, no começo do São Paulo Fashion Week, os jovens estilistas daquele momento
o sonho deles, se você perguntar para todo mundo naquele momento, o sonho deles era ser um Tufi Dueck, um Renato Pelakian, né? Então, o que isso significa? Uma marca de prestígio, eles eram considerados, tanto o Renato, e que conseguia ter 50 lojas, 60 lojas. Então, isso angustiou muito essa geração. Muito. Porque você não constrói uma rede com 50 lojas em 10 anos. Né? O Renato começou em 70. Quando chegou no final de 90, 30 anos, ele tinha 100 lojas. Num outro modelo de país, de economia fechada, menos competitivo. Né? Tudo isso ajudou a Fórum, a Elos, a Zump, todos eles a ficarem grandes, porque tinha muito menos competição, era muito menos competitivo. Mas você não acha que, de repente, agora até pro novo talento, para os novos designers, que muitos estão no São Paulo Fashion Week, a rede social e tantas pequenas marcas que surgiram, você não acha que isso também angustia esse novo designer? Acho que não. Pelo menos com as pessoas com quem eu tenho conversado bastante. Primeiro porque eles entendem hoje, aí eu vou mudar a pergunta, né? Por exemplo, Alexandre, o que te deixaria feliz lá em 90? Eu precisava ter 50 lojas. E por que isso? Porque esses criativos dos anos 90, a imprensa adorava e falava assim, é alternativo. Então, reduzia a criatividade a uma questão de tamanho, de corporação. Aí fica tudo mais fácil. Então, e foi muito ruim isso que eu acho que a imprensa provocou, de uma maneira geral. Porque fazia com que o Alexandre, porque ele era criativo, ele é criativo, mas eu sou alternativo? Não, então eu vou ter que ter 50 lojas para ser criativo e não alternativo. Né? Hoje, se você fala com essa geração, ninguém quer ter 50 lojas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As pessoas querem ter 2 lojas, 3 lojas, uma loja, um marketplace. Querem ter loja física, né? E tem uns que já nascem no digital. Exatamente. Né? E hoje é 100% dessa nova geração. Se você faz essa pergunta, experimente, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero fazer o meu trabalho com dignidade, com qualidade. Eu quero saber o processo todo da minha roupa, da onde eu estou pegando esse tecido, para onde que vai, quem está comprando. Como que você consegue ser sustentável e ainda abraçar as novidades? Porque moda é novidade. Como que a gente consegue isso? Eu acho que é nesse ambiente que é quase distópico, né? Antagônico, que está se criando os maiores desafios. Se a gente pensar friamente, não precisaria se produzir mais nenhuma peça de roupa no mundo para o mundo. Exatamente. Né? Já tem. Aí é que entra a questão do humano, né? Que inconformável, né? Ele está o tempo todo movido pelo seu desejo, movido pela sua emoção, né? Porque essa é a loucura da moda. Desde que a moda foi inventada, a moda, ela veste você a partir do seu estado de humor, a partir do seu estado geográfico, a partir da onde você vai, né? Eu pego essa roupa aqui porque eu quero ficar até de noite com essa roupa. Eu posso ir num jantar, eu posso ir numa reunião, não importa, para mim vai ficar tudo ok. Então a gente também, isso faz parte da moda. E os desafios, ser sustentável, né? Pensar na nova geração, na cadeia de transformação. A gente vem falando há bastante tempo de upcycling, de reuso, né? de pegada ecológica. Isso lá atrás também era uma ilustração. Né? Quando a gente começou a falar disso no São Paulo Fashion Week, a gente percebia que as pessoas achavam tudo lindo, mas não mergulhavam no que estava sendo dito. Porque você não acha que ficou um pouco numa coisa superficial e até mesmo, você acredita que ainda as pessoas associam uma roupa sustentável a algo menos sofisticado? Não. Eu acho que as pessoas ainda hoje... Quando eu digo no produto final e não no conceito em si. Não, eu acho que tem talvez três características para mim do que você está dizendo. Então, a gente identifica o eco chato.
Lá vem o eco chato, né? Porque a introdução da sustentabilidade era quase como martelar algo de que estava tudo errado. Tá tudo errado, não faz assim, né? Os veganos, né? Todo grande movimento acaba tendo isso, né? Mas aí eu acho que porque ele está pouco assimilado, Exato. né? A sociedade assimilou pouco, tem pouca informação, né? Eu acho que no Brasil muito é uma deseducação sobre a questão do papel civil de cada um de nós no meio ambiente, né? Isso prejudica muito você aderir, né? É típico assim, quando eu estou numa universidade dando uma aula, palestra, sei lá o quê, aí sempre vem um estudante, 3, sei lá o quê, e fala assim: a moda não é sustentável. Eu falo, mais ou menos verdade, né? Mas só uma pergunta para você: o que você faz com o lixo da sua casa? A pessoa na hora para. Você joga lixo? Você separa? Você tritura o seu lixo para fazer compostagem? Aí a pessoa vai se dando conta de que ela não faz 10% do que ela tem que fazer. Né? Então, sustentabilidade é que cada um de nós tem que fazer a sua parte, no todo. Né? Então, eu adoro roupa. Eu vou deixar de comprar roupa para que eu falo que eu sou sustentável para as pessoas, né? Eu tenho que passar isso de outra forma. Então eu vou dar uma parte de roupa minha, eu vou vender, né? Eu vou trocar, vou transformar. Então isso é você praticar um conceito amplo de sustentabilidade, né? A gente vê na moda muitas empresas, muitas marcas que já desenvolveram muitos processos de sustentabilidade. Que é um processo longo, né? Para você ter certificação só a Oscar está de mais de é 20 anos. Demora né? muito, né? A Oscar, para mim, é uma das pioneiras nesse processo. A Oscar pensou sustentabilidade como um conceito estético, então automaticamente um conceito de comunicação. Mas antes disso, a Oscar pensou como eu serei sustentável e como que eu vou poder trabalhar a sustentabilidade numa cadeia de dentro para fora. Abriu um instituto pesquisa matéria-prima, ajuda que comunidades desenvolvam as novas matérias-primas. Né? O couro do pirarucu era algo para as comunidades ribeirinhas, o alimento, só que o couro e toda a parte de osso era tudo lixo, o lixo que ia se acumulando, lixo que intoxicava, lixo. Né? Então, esse primeiro movimento, aquilo não é mais lixo. Né? Isso é sustentável. Isso é ser sustentável. Como se desenvolve hoje, a gente toma água de coco, né? A gente come coco. E toda aquela fibra jogava fora, lixo. Hoje você tem fibra do coco, você tem tecido feito da fibra do coco. Isso é sustentável. Agora, falando na questão, o evento vai, voltando um pouco a essa questão do formato. Você perguntou isso e a gente viajou, né? Ele agora se chama Figital, né? Não, essa edição, ela nem é... Eu já inventei... Ela não é Figital. Eu já inventei uma outra história. Ela é híbrida, essa edição. Porque ela vai ter desfile digital, vai ter desfile presencial, mas o São Paulo Fashion Week, aquele hub na Bienal, com várias salas de desfile, sala de imprensa, exposições, né, música, essa parte é toda digital. Essa parte é toda digital. Essa também. É toda digital. Então o streaming, né, de transmissão, ele é todo digital. Ele começa, abre a transmissão e aí tem que isso é bacana, vai ter uma apresentadora, mas que na verdade ela é só um holograma. Jura? Então ela gravou fisicamente, né, toda a história, o roteiro, né, vamos dizer assim, só que é uma tecnologia de 3D e de holografia que a pessoa vai ficar... Sabe aqueles filmes de vanguarda mesmo, de futuro? Né? Ficção científica, que você está lá conversando, todo mundo já viu isso, de repente a pessoa está falando e começa a ficar assim, aquela, você tem aquela imagem que você sabe que não é física e você reconhece que é um corpo, tudo, e a voz fica... Então essa é a cara, eu ainda não vi como ficou pronto, mas essa é a cara. E aí a gente vai fazer essa ideia de ocupação,
né, de ocupar a cidade, de ir para vários territórios criativos da cidade. E por isso o festival, né? Porque a gente não fala só dos desfiles, a gente quer trazer exposições, muitos eventos dentro discussões, do evento, né? Muitos eventos e muitas conversas e muitas ocupações pela cidade. Eu tenho duas perguntas para te fazer sobre isso, Paulo. Uma é sobre uma das ocupações que vai ser no Senac, Isso. que é, né, uma referência quando a gente fala em escola de moda. É. Eu fiz há milênios atrás, 30 eu tinha, sei lá, anos 16 agora, anos. 30 anos. Eu fiz um curso de modelagem lá, porque realmente você consegue fazer tudo lá dentro. Pois é, isso é um sonho, sabia, meu? A gente fala muito de o nosso papel é de educar, de informar, de incluir, né? De trazer a questão da diversidade, da potencialidade de novas pessoas fazendo esse processo, esse ecossistema rodar. E há bastante tempo eu quero que uma parte do São Paulo Fashion Week, mas de verdade, estivesse dentro de uma faculdade, dentro de uma escola, dentro de uma academia, né? Porque aí, quando eu falo estar dentro de uma academia, não é usar aquele espaço como uma locação, não. Tanto que eu falei para a escola, eu não quero cenário, é a escola como ela é, a gente vai trabalhar... É aproximar mesmo. É trocar, aproximar, incluir. Então assim, a gente está dentro da escola, o desfile é numa grande sala de aula, né? Os camarins de beleza, de maquiagem e de cabelo é dentro das salas de aula de maquiagem e de cabelo. Então eu acho que o camarim vai ser bacana como nunca, porque é todo profissional, ali, toda a história. O camarim para as roupas é dentro das salas de aula de modelagem. Né? Tem aquelas mesas mínimas. E as araras, aquelas coisas todas. Aí você vai ter alunos da faculdade trabalhando junto, como um trabalho quase como se fosse um TCC vivo. Então quem estuda moda, né, vai trabalhar nos camarins onde estão as roupas dos estilistas. Quem estuda cabelo ou maquiagem vai trabalhar dentro dos camarins de cabelo e maquiagem com um suporte com toda a equipe profissional que vai estar lá. Quem estuda produção de moda vai estar organizando toda a produção da sala de desfile. Que máximo! Quem estuda fotografia, eles têm uma área toda de comunicação, então vão ter alunos fotografando, alunos filmando, e tudo isso vai virar documento, a gente vai postar. Não, e material dos próprios e uma alunos. Super experiência, uma super experiência. Ô Paulo, qual conselho que você daria para esse profissional que está começando ou para esse aluno que acabou de ingressar na área? Na área. Eu falo muito nas faculdades, né, e pelo Brasil todo, assim. E eu digo que eu não sou formado. Falei, mas não vai brincar disso em casa. Né? Não brinque disso em casa. E aí eu falo assim que para mim a coisa mais importante, e foi a primeira aula que a Regina me deu, você tem que estar apaixonado por moda. Moda não é um tipo de faculdade que é mecânica, sabe? Que você vai fazer e pode até ser que naquele momento você não tenha nenhum tipo de paixão por aquilo. Não vai dar certo na moda. Não vai dar certo. Por ser uma profissão... É uma profissão... requer muita criatividade. Mas é alma, é o processo. A moda você tem que ser curioso o tempo todo. A moda você vai aprender o tempo todo. E não tem um livro para você aprender. Tem um livro para você ter informação e cultura da história da moda, né? Então acho que eu falo sempre isso, leiam tudo, vejam tudo, né? Estudem todas as décadas que vocês puderem para entender como as coisas vão e voltam, quem que inventou lá atrás isso, quem que fez. Mas você tem que ter paixão, até porque você não tiver paixão, você não vai mergulhar nessas histórias bobas de cada coisa que aconteceram, nessas histórias importantes. Então, para mim é o primeiro conselho que eu dou. E hoje, um conselho que eu dou é uma faculdade de moda não é garantia de trabalho ou de carreira ou de marca própria. Muito menos de marca própria. Muito menos de marca própria. E uma faculdade de moda te dá um horizonte muito mais transversal, né? Eu falo, tem gente que entrou na faculdade porque quer ser estilista. No meio do caminho descobriu que quer ser modelista. Porque é diferente ser modelista e ser estilista. E um não é melhor que o outro. Você acha que essas especialidades que você está falando de modelista, o jovem se interessa menos? Está se interessando mais. Está se interessando mais.
está se interessando mais porque também começa a se desmistificar o papel solitário do criativo fabuloso. Porque esse papel da modelista do modelista é essencial, né? É o às grande vezes mais design, essencial, né? do que o de estilista. Exatamente. Tem estilistas que têm uma super habilidade de modelagem, mas nem desenha. Então, por exemplo, o Alexandre Rescovitch não desenha, ele pensa, só que ele modela, né? Tem estilista que se considera modelista, aí tem um par que trabalha junto, né? E tem estilista que só desenha e que não sabe. Do modelista pra colocar e aí aquilo. tem que ter o modelista para poder dar essa tridimensionalidade na roupa. O desenho, ele é bidimensional. A hora que você leva isso para uma roupa, como é que esse tecido cai? Qual é o peso da costura? Qual é o movimento do ombro? Aí tem que ser um baita modelista, senão... Então eu falo muito disso, né? Você tem hoje várias profissões na moda, inclusive voltadas para alta tecnologia. Então é um campo hoje muito rico de trabalho e de possibilidades para as pessoas mergulharem. E ainda tem muito pouco demanda ainda sobre essas especializações, né? Teria alguma delas, porque dentro do festival São Paulo Fashion Week existe a parte de empreendedorismo, que agora vai virar inclusive uma série. É uma série, Moda Empreendedora. E dentro de todas as conversas que você já teve antes com essas pessoas, né, que tem suas histórias ali, existiu alguma frase, alguma coisa que você ouviu que te marcou, que você fala, isso eu gostaria de contar para muita gente porque vai mudar a vida profissional delas? Nossa, são tantas histórias, né? Tantas boas histórias. Imagina. Mas as histórias que sempre me marcam são histórias de superação. Por exemplo, a gente ainda carrega o mundo, mas a gente, pela nossa história, alguns estigmas que a moda está carregando e está se desfazendo deles, até para poder voar, né? Moda é de elite, moda é de alto consumo. Ou moda não é para mim, eu não sou do universo da moda. Eu sou plus, gorda, não existe moda para mim, né? Isso tudo está se dissolvendo, né? No mundo e aqui, né? Aqui demora mais porque tem uma questão econômica que abre um abismo entre um universo e outro, mas está se transformando, né? Então moda é uma ideia, moda é um comportamento. Uma roupa da Gucci, ela é uma moda de alto luxo, mas uma roupa do dendezeiro é uma moda de alta desejo de um jovem. Então as pessoas estão entendendo que moda não tem que ser caro. É uma das, vai estrear, uma das estreias. É uma das estreias. Não tem, a moda, as pessoas entendem hoje que elas têm várias formas de pensar moda, de consumir moda, e que a moda não é algo exclusivo de uma elite de alto poder aquisitivo. Isso acabou. Né? Isso acabou. Isso é muito bom. Você acha que o jovem pensa assim? Acho que não. Uma parte do jovem pensa assim. E muitas pessoas ainda não se sentem, não se veem dentro dessa moda, dentro da moda. O ano passado, quando a gente fez a volta do presencial e a gente já estava aplicando, por exemplo, equidade racial nas passarelas, que para mim era um absurdo, né? Um país que tem 56% de corpos pretos e corpos ancestrais originários, a gente ter na passarela 10%, 5%, não ter, né? E aí foi uma luta nossa, que a gente veio nesses últimos 20 anos até colocar uma regra de equidade racial. Abrir para jovens, né? Porque a gente sempre teve um cuidado no São Paulo Fashion Week ao deixar entrar aquela marca que é jovem e pequena, ela vai ser demandada de tal forma que ela não consegue atender. Então, tipo aquele famoso voo de galinha, ela não consegue. Depois ela não dá a demanda. Hoje isso é possível, porque essas marcas elas vão construindo o seu tamanho na medida do seu desejo.
E eu acho que o digital ajudou muito. E o digital ajudou muito. As possibilidades de canais de mostrar, de vender. Mais, né? Então a gente voltou a ter, sabe aquela imagem de uma vendedora que vai na sua casa, ela vende um cosmético, ela vende não sei o que, ela vende para você? Hoje está assim no digital. Você acha que as marcas, assim, a gente percebe que as marcas se tornaram cada vez mais especialistas, né? Então a gente vai lá, tem aquela marca que só faz jeans, aquela marca que só faz camisa, aquela marca que só tem um propósito do reuso, ou a questão até do genderless, né? Isso também virou uma moda. Total. Qual que você acha que é a próxima moda que as marcas vão focar, né, em se especializar? Você acha que existe alguma onda aparecendo por aí? Esse ponto que você pegou é importante porque ele desenha qual é o mercado de agora, né? Essas especializações, na verdade, elas deram o conforto para aquele estilista falar, eu não preciso fazer todo tipo de roupa. Isso deve ter sido libertador. É libertador. Meu Deus. É libertador. Porque a gente ainda sempre tem uma visão das grandes marcas mundiais, que fazem de tudo. É o propósito delas. Mas elas têm expansão para isso, Isso foi libertador. No momento em que você tem uma rede social e você começa a falar com os seus pares, né? Então você fala, eu vou fazer só roupa genderless. Então a minha não é masculino, não é feminino, e ela vai ter uma modelagem que funciona para o 38 ao 60. Então, eu me especializei nisso, né? Eu me especializei em só roupa sustentável. Eu tenho Flávia Aranha. Eu tinjo meu tecido, eu vou ver onde o tecido é produzido, eu não sei o que, a costureira não sei o que. Então, liberta a pessoa e aí, hoje, a Flávia Aranha seria a alternativa dos anos 90. É verdade. Ela seria uma alternativa dos anos 90. Não, ela é referência. Ela é uma referência, atual, né? Ela tem potência nessa criação. Né? Então, essa é a grande mudança. Mas é difícil para o jovem empreendedor ali na moda ter essa visão que ele pode virar referência, né? Não é um movimento É o que fácil, todo mundo deseja, né? né? Todo mundo deseja ser referência fora da moda, inclusive nas redes, né? A gente tem esse fenômeno da autorreferência, né? A minha autorreferência vai criar uma comunidade ao meu redor. Isso eu já acho um pouco doentio também. Mas ele ser uma referência se tornou muito possível de curto espaço de tempo. Porque quando você quer fazer aquilo que é muito ligado a você, você já vem com personalidade. O negócio já nasceu certo, né? Vou dar um exemplo, Isaac Silva, 100, a Missy, né? São pessoas de referência e todas marcas pequenas. E eu acho que a marca acaba se aprofundando muito bem naquele assunto, no que ela sabe fazer de melhor. E aí eu acho que a coisa só cresce. Eu vou te dar um outro exemplo que aconteceu recentemente, Lollapalooza. No último Lollapalooza, a maioria dos jovens usava ou a Another Place ou o Bootstrap. A Bootstrap é nova, vai estrear o desfile presencial. E a Another Place tem 4 anos. Né? E são referências. E isso tem a ver com as redes sociais, isso tem a ver com a libertação de desejo, né? Então muda, essas referências mudam. Mas você não acha que de repente quando o jovem elege pro empreendedor, pra marca, não pode ser meio efêmero assim? Pode. É muito volátil ali a coisa. Mas aí, a moda é efêmera. Isso né? é verdade. Mesmo se a gente ir lá para os anos 80, essa efemeridade ela tinha um tempo um pouco maior. Né? Mas quando eu comecei na moda, não deixa de ser efêmero. Quando eu comecei na moda, tinha um mito que era o seguinte: uma marca não vai durar mais do que 20, 30 anos. Essa era a cultura dos anos 80. Então eles já trabalhavam a segunda marca porque sabia que aquela ia morrer. Por isso que nasceram tantas, né? E na verdade não morreram. Ou pelo menos não por uma questão de desejo. Né? Muitas morreram por uma questão de gestão, enfim. Né? A estilista morreu. A gente tem vários casos de estilistas que morreram que as marcas desapareceram. Estilistas primorosas, a Maria Cândida na Maria Bonita, a Clô Orozco na Oiclô, né? O Bicalho, enfim, tem vários exemplos aí de percalços que traz, mas lá também era efêmero. A pessoa ia,
acabou. Elegia, né? Depois... No início do São Paulo Fashion Week, teve essa efemeridade também, porque muitos entraram nessa ideia de que para eu ser grande, para eu ser importante, eu vou ter que ser grande. E aí, ao fazer esse trajeto no grande, não rola, entendeu? Agora, você acha, Paulo, que pensando em moda made in Brazil, você acredita... Que eu amo. Eu também. Agora, você acredita que essa imagem nossa lá fora, o grande forte dessa imagem nossa lá fora, ainda é beachwear, uma roupa mais estampada ou uma roupa com essa pegada mais artesanal? Você acha que a gente ainda tem esse estigma? Eu acho que temos, mas eu não vejo isso como um estigma. Eu vejo como potência. O problema é que a gente deixou a nossa potência criativa virar estigma. É nós mesmos, né? Pensa no mundo global, que consome, é realmente uma economia global, porque tem um trânsito de marcas importantes do mundo inteiro, e essas marcas pensam para aquele mercado. Pensam até para o mercado global, elas vão misturando, né? A gente primeiro é educado a só pensar para o mercado nacional, né? Até porque a exportação da nossa moda é muito pequenininha. Não por uma questão de criatividade, mas por uma questão de como são os nossos processos, né? Os nossos processos dessa economia da moda é muito frágil, né? Um país, para se desenvolver criativamente, ele tem que pensar um plano de 50 anos. Quando eu fiz o São Paulo Fashion Week, eu falei, são 30 anos. As pessoas falam, esse cara é louco, imagina 30 anos. Ninguém pensava, em 90, ninguém pensava 30 anos. Ninguém pensava processo de economia criativa. Por que eu acho que nós criamos esse estigma? Porque a gente não se vê como brasileiro e a gente se vê como europeu. Então o buraco é mais embaixo. Eu acho que o buraco é mais embaixo. E é de muitos anos. Não, mas é assim, mas está se descobrindo. Sim, né? Com essa mudança, está se descobrindo. Aí tem muitos estilistas nesses 20 anos que começaram a trabalhar, né? A Oscar dentro desse processo sustentável, a Marta Medeiros dessa questão das rendas. A Casa Zola também. Aí tem vários projetos. O Rosenbaum, quando lançou o projeto dele no São Paulo Fashion Week, de falar da criatividade das comunidades afastadas do Brasil, ele continua fazendo isso até hoje, vai descobrindo artesanatos, fibras, processos, culturas, aprendizados que está sendo trazido para a moda. E esses próprios povos ancestrais estão entendendo que eles também são protagonistas de moda. A gente já tem estilistas que vêm de um povo ancestral original, né? De tribos diferentes, ele já vem estilista. Essa riqueza cultural nossa e o Brasil ter o tamanho que tem, traz muito isso, né? Não tem muito como a gente fugir dessa característica que é tão rica. Eu acho que por isso que tem talvez essa coisa da moda. A moda praia é a gente que inventou, mas o biquíni é global. Então, por exemplo, a China pegou todas as nossas características de brasilidade e faz moda praia na China com a nossa cara. Então a China está sabendo vender a nossa moda praia e a gente não sabe vender a nossa moda praia. Isso é um exemplo, né? Vou dar um exemplo, a fitinha do Senhor do Bonfim, que era feita de algodão, produzida ali no seu entorno. A fita do Bonfim hoje, aquela fitinha vem da China. É uma loucura, a fitinha vem da China. Né? E eu acho que isso é para tudo. E as pessoas querem ver algo diferente quando querem ver a nossa moda. Uma roupa como a da Gucci eu já tenho aqui. Então, o mundo já vê isso, né? Eu acho que o Brasil tem essa riqueza muito particular. Agora... E eu acho que está entendendo. Eu acho que está entendendo e eu acho que a próxima mudança de momento da moda, as pessoas entenderem o que de brasilidade eu tenho na minha roupa e o que eu posso fazer com isso. E aí não tem só a ver com estampa. Exatamente. Tem a ver com matéria-prima, com fibras naturais, com o todo, né? É uma mistura de tudo. Não é fazer uma roupa estampada que aquela roupa é brasileira. É também, mas só aquilo não é brasileiro. Agora, Paulo, o que não pode faltar
no line-up do evento e como que você faz esse mix, essa seleção? Porque ele tem, ele parece mais, agora é o momento onde ele fomenta mais o jovem talento do que era há 10 anos atrás, por há exemplo? 20 anos atrás. Aí eu tenho que voltar para a história, né? Quando o São Paulo, olha, é uma coisa que você me perguntou e acho que poucas vezes eu disse isso. Oba. O São Paulo Fashion Week nasceu, eu falo que o embrião do São Paulo Fashion Week, em 93, que foi o Fito Ervas Fashion, nasceu para os jovens. Né? Nasceu com a Alexandra Rescovitch, com o Fauzi Hatten, com o Walter Rodrigues, né? E todos os jovens foram fazendo parte daquilo. Naquele momento, o mainstream da moda brasileira, Reinaldo, Glória, Flor, Maria Bonita, Tufi Dueck, Kelakian, todo esse mainstream da moda brasileira não tinha interesse em fazer uma semana de moda. Não tinha interesse, aliás, tinha um outro mito que ninguém desfilaria. O Tufi não desfila do lado do Renato, a Glória não desfila do lado do Reinaldo. Tinha essa coisa de que não tinha. Vamos fazer junto? Né? As pessoas falam que eu fiz o fazer junto. As pessoas não tinham. Emblemática, né? Que é muito boa, inclusive. Então, os próprios São Paulo Fashion Week começou com um projeto de novos criadores. 3 anos depois, todos os estilistas que falaram assim: e aí, vai pensar só na garotada? Também e uma semana de moda pra gente? Eu falei: eu vou fazer. E aí eu percebia que muitos já queriam. Por isso que deu certo. As pessoas quiseram fazer. E aí a gente montou uma semana de moda que você tinha um mainstream, marcas premium, marcas de estilistas, marcas de difusão, né? E os jovens. Isso que deu a primeira imagem do São Paulo Fashion Week. O problema é que o mercado veio mudando, né? E muitas marcas que estavam já há um tempo, umas não existem, outras pararam de desfilar e muitas marcas começaram a ganhar o mercado sem necessariamente querer desfilar também, né? Você não precisa desfilar para estar na moda, né? E aí a gente começou a fazer projetos de jovem, o movimento Hotspot, o Estufa, para colocar de novo o jovem dentro desse circuito do São Paulo Fashion Week, para que eles pudessem aí começar a ter essa capacidade de entrar. Eu acho que a gente está no início de século, uma mudança muito forte de comportamento. A gente está no olho do furacão, então a gente não está percebendo detalhadamente isso. É que como eu fico olhando esses movimentos, o que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil é que essa é a geração que vai ser moda daqui a 10 anos. É esse movimento. E aí para tudo, para o jovem que está em casa, para um jovem que está criando. Então é assim, eu falo muito para eles, falo muito para os que já estão há mais tempo, eu falo, para quem está há mais tempo, veja o que está acontecendo, porque essa narrativa até de ontem, daqui a 5 anos, não funciona mais, né? E veja essas novas narrativas, como já vêm completamente novas. Eu tenho liberdade de criar, eu não tenho angústia para ser gigante, eu vou crescendo na medida em que eu consigo manter o meu propósito. Então aí você já está dando todos aqueles conselhos todos aqueles conselhos, entendeu? E vai, só que esse movimento é que nem o início do celular, era um tijolo que esquentava o ouvido da gente. Hoje não, hoje ele é um escritório, ele pensa, ele não é só um telefone, é um smartphone, né? Essa geração vai fazer a smart moda, que vai vir muito mais completa, né? E vai ser esse o consumo que vai se dar. Então você acha que esse mix de marcas que já estão aí, ou de designers... Do mainstream, vamos dizer assim. Com o jovem talento, ele vai continuar sendo o direcionamento do evento? Eu acho que o novo é o que faz o curto-circuito, né? Quando no São Paulo Fashion Week, eu falei, eu vou misturar o novo com o mercado. O mercado tem que aprender com o novo e o novo tem que entender como é que o mercado chegou ali, né? Então tem uma troca de experiência muito importante. Em 90 era mercado e o novo. Agora está aqui assim, daqui a pouco, entendeu? É natural, porque o novo tem uma energia
natural do jovem. E tem aquela estranheza que gera um e o risco, né? E as pessoas risco. E aí, uma das coisas que mais me mantém aceso e jovem é que eu sempre quero correr risco. Isso então a deixa para minha outra pergunta, Paulo, que é aonde você, com tantas informações né, como uma referência também para o movimento não só da moda, mas cultural no Brasil, como que você filtra essas informações e no que você se inspira hoje? Eu me inspiro sempre nas pessoas, né? O que me inspirou a entrar na moda foi a Regina. Eu falo que eu estou na moda por causa das pessoas. Eu não sou um especialista de moda, roupa. Eu acho que eu sou um especialista de pessoas que gostam de moda. E aí o meu entendimento passa para entender você. Eu entendendo você, eu vou entender a moda e vou fazendo conexões. Eu sempre olho para as pessoas. Eu olho sempre... A gente conseguiu muito isso, falar de coisas que ainda as pessoas não estavam falando, né? E isso tem a ver muito com a nossa forma de discutir, o grupo de discussão, né? Eu tenho um grupo de discussão que está comigo há 30, 40 anos. São os seus olhos aí. E tem 10 anos, 5 anos, né? Todo mundo que trabalha comigo fica 15, 20 anos, né? E eu sempre pego alguém que está começando. Que aí você vai olhando um pouco o comportamento, você vai olhando o que acontece e você vai entendendo para onde você vai buscar as coisas que irão acontecer. É que a gente detectou algumas coisas já há bastante tempo e elas não estavam acontecendo. E agora elas estão acontecendo. Então eu falo que a gente às vezes muitas vezes a gente está além do tempo. Às vezes 10, 15 anos, às vezes 5, às vezes 6 meses. Né? E eu acho isso ótimo, né? O ano passado a gente falou de regeneração, que era a questão, a gente falou dos cogumelos, mas falando do tema era regeneração. Por quê? Todos nós vamos morrer. Todo ser vivo, seja animal, seja mineral, seja homem, tudo vai morrer. Tudo aqui morre, tudo morre e a gente fica tudo igual. Tudo vira micélio. E o micélio é uma cadeia de potência de vida, né? Debaixo da terra, todos nós, depois que morremos, as plantas, tudo vira uma cadeia de comunicação, de energia. E é essa energia que vai conectando e vai virando vida de novo. O cogumelo é o renascimento de mim que morrerá um dia. Então o ciclo de vida é contínuo. E agora a gente está vendo aí Stella McCartney com a bolsa de cogumelo. Não, e aí, eu falei isso ano passado. A gente falou do micélio, do cogumelo. Agora todo mundo está falando de cogumelo. Então a gente conseguiu fazer 6 meses antes. Então já dá agora o que as pessoas vão falar daqui 6 meses. Os pactos, você não vai mais... esse tipo de roupa eu não compro. Isso eu observo, por exemplo, na geração dos nossos filhos. Já tem você tem marcas jovens e são pequenos, você pega a etiqueta da roupa, você põe... Tem aplicativos que rastreiam. Tem o celular, aparece a foto da costureira que fez, o nome dela, o tecido de onde veio. Isso é muito legal. Tem uma marca até do 365 que chama Muzungu Sisters. Que faz isso. Que na etiqueta mostra a pessoa que fez aquela peça. Assim, elas garimpam em muitos lugares da África principalmente, então tem a foto do artesão fazendo a peça naquele momento. Você já tem etiquetas na roupa que tudo vai virar para mim aplicativo, né? Que você vai poder pôr lá no QR Code, ele vai te contar. Daqui a pouco o QR Code vai ver a costureira fazendo, o videozinho fazendo a tua roupa. É isso que vai acontecer. Se o consumidor não conseguir ver quem fez, ele vai passar para outra roupa. Se ele não conseguir entender de onde veio aquele tecido, ou se aquilo foi reutilizado, sabe qual é o tamanho do resíduo têxtil da cidade de São Paulo? 8 toneladas por dia. 8 toneladas por dia. Eu tenho discutido isso com a prefeitura já tem 10 anos. A gente não consegue focar ali um projeto para fazer isso virar produto, insumo, né? Um projeto para você dar inclusão para pessoas que
não tem como comprar matéria-prima, mas tem que fazer esse processo, né? Você tem que desfibrilar esse tecido para ele virar novo fio, para você recompor um tecido, para esse tecido voltar para o mercado, né? Tem uma acadêmica, e a gente vai fazer esse projeto com ela já reuniu 20 toneladas de roupas. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, que iam ser jogadas fora. E ela tá higienizando tudo para que isso vire um grande laboratório coletivo, colaborativo, de reconstrução daquela roupa. Que nem é um upcycling, é para mais do que isso, né? É para usar aquela roupa como matéria-prima de novo. Você vai desmontar a roupa, vai fazer outra, vai mexer, vai trocar a manga de um, vai fazer... É um upcycling que pensa a cidade, que tira o lixo da rua, que faz... Isso é o futuro, né? Mas então a Glória vai deixar de fazer roupa? Não. Tudo vai continuar. Só que a capacidade do consumidor começar a se voltar muito mais para essas questões é inevitável. Consciência, né? Consciência. Agora, Paulo, para a gente, assim, fechar a nossa conversa, que foi ótima, eu queria ter essa aula aqui com você o dia inteiro, porque eu passava aqui muitas horas. O que você falaria para quem nunca acompanhou o evento? Sabe quando a gente entra no museu, que é muito grande, tem muita coisa legal para ver, e que você pega aquele resuminho, assim, o que você não pode perder? Qual seria o seu? O que eu diria? Primeiro, qual seria assim, o roteiro para quem nunca acompanhou o evento? Boca fechada e olho aberto. Não vai falar. Presta atenção. Né? Porque na hora que você está falando, você já está pré-julgando. Então, eu acho que a coisa mais difícil para uma pessoa que faz pré-julgamento é ela conseguir ser contemporânea, ela conseguir exercer a inteligência dela. Porque ela julga e não pensa. Né? Eu acho que você tem que ficar de boca fechada, olhar, ouvir, ver. Por que fulano fez isso? Por que você está assim? Por que não sei quem? Por que fez isso? Sabe como é que eu aprendi a fazer uma semana de moda? Eu ia para Paris desde 83 ver os desfiles. Eu adorava moda já, por causa da Regina. Inconscientemente, 5 minutos depois que eu estava dentro da sala de desfile, eu não prestava mais atenção no desfile. Eu ficava assim, por que tem tanta luz que vem daqui? Quantos modelos estão entrando? Quem são aquelas pessoas que sentam na primeira fila que eu já vi 3 dias aqui? Eu fui olhando para tudo aquilo, aí eu comecei a fazer perguntas. Depois que eu olhei, não antes de olhar, né? Mas depois que eu olhei, 3 anos, não é que eu olhei uma vez, eu fui olhar 3 anos. Tem um fotógrafo brasileiro que fotografou a Semana Internacional por muito tempo. E eu queria assistir tudo. E ele tinha a credencial de fotógrafo da Vogue, o Fernando Loza. Então, como que eu entrei em todos os desfiles durante 15 anos da minha vida? Numa época que era um negócio que assim, ninguém entrava. Eu entrava com uma credencial dele de assistente. Então, eu carreguei equipamento analógico, não é digital. Então, lentes, 3 tipos de câmera, uma caixa de filme. O filme já tinha que estar pronto na agulha para trocar, né? E eu ficava ali para ajudá-lo. Então eu entrava antes para guardar o lugar no pitch e ficava lá, botava a máquina dele, botava de pé e ficava lá, 1 hora antes do desfile começar. E aí eu ficava assim, ficava olhando. Eu via ensaio, como eles ensaiavam, né? Como que eles falavam para as modelos. Né? Tudo eu observei. Foi o grande laboratório do São Paulo Fashion Week, né? Total, eu falo isso, que a minha inspiração é Paris. Primeiro porque eu fui muitos anos, eu assisti durante 10, 15 anos todos os desfiles em Paris, né? E fui aprendendo, e aquilo eu fui olhando, né? Foi minha faculdade, para a Regina e Paris, né? Então com a Regina eu ouvia a professora e com Paris eu exercia o laboratório, né? Ali eu vi tudo, como montava uma tenda para desfile, quando o desfile era em locações absurdas. Então o meu desejo de colocar o desfile em São Paulo nos lugares mais absurdos é que eu assisti desfiles em lugares absurdos. E nessas cidades, os desfiles acontecem na cidade. Na A cidade abraça isso aí, né? Nos anos 80 não. Nos anos 80 eles eram 3 tendas
ao redor do Carré do Louvre, dentro do Carré do Louvre, que é um grande jardim, um pátio interno. Durante anos era ali dentro. Então você tinha 3 tendas, 3 tamanhos de sala de desfile, uma tenda de sala de imprensa e uma tenda de café. Acabou. Aí as pessoas saíam de uma... Por que sai todo mundo correndo de uma tenda para outra? É o calendário. Não tem um desfile que atropela o outro, né? E aí tinha alguns desfiles fora. Aí eles fizeram uma grande reforma no Louvre que todo mundo detestou. E aí todo mundo começou a sair. E aí hoje todos os desfiles acontecem em todos os lugares, né? Que é um pouco o que a gente também está fazendo. Paulo, obrigada, viu, aí, pela sua entrevista, por tantas informações e por ser um bate-papo delicioso. E por você ser assim, essa referência, né? E fomentar a moda nacional. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.